Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô com o André da Mastercool e hoje a gente vai falar sobre pressurização e vácuo. Lembrando que agora a gente tem um novo programa aqui no canal do YouTube. Todas as terças e quintas, às 14 horas, a gente vai falar sobre algum assunto. E hoje a gente novamente vai falar sobre pressurização e vácuo. E eu tenho um cara aqui que, Andrezão, primeiramente, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua presença. E a gente vai falar com um cara que tem pouquinha experiência sobre isso. Quanto tempo de caminhada, André? 30 anos. 30 anos? 30 pouquinho. anos. Eu tô rodeado e cercado de gente boa aqui, gente com bastante bagagem. Isso é muito importante. Andrezão, no nosso dia a dia, eu falo que depois que a gente começa a fazer o procedimento de pressurização, dificilmente a gente deixa de pressurizar um sistema. Por quê? Vazamento. Quando a gente pressuriza, a gente localiza esse vazamento antes de ter o vazamento, vamos dizer assim, né? Antes de você... A gente sana esse prejuízo futuro. Exato. Mas só que quando a gente faz a pressurização, a gente usa o nitrogênio, certo? Exatamente, você usa um cilindro como esse de nitrogênio. O ideal é que a gente não use um compressor ou um compressor de geladeira para jogar ar comprimido dentro de um sistema. Exatamente, porque aí você está jogando ar, umidade, para dentro do sistema. Então o próprio ar já é... Você está mandando oxigênio, nitrogênio... você pressurizou com o compressor, você já está mandando ar. O ar é um dos elementos que precisa para ter combustão. Então não precisa nem falar onde a gente pode chegar com isso, né? Exato. Quando você está pondo o elemento... E aí depois o pessoal fala que R32 que é perigoso, né? Então não é tão assim, né? Você precisa, eu lembro assim, você precisa do combustível, do comburente e ar. E da combustão. Você já tá, o ar é um dos elementos. Então. O combustível e o que vai dar a faísca, o comburente. Então por que a gente usa nitrogênio? Porque o nitrogênio ele é inerte, correto? É seco, ele é inerte. E não varia ele tem pouca variação de tamanho. É 1,3 PSI por grau de temperatura, isso, né? É muito pouco. 1,4, alguma coisa assim. Então é muito pouco, então não vai atrapalhar ali, não pode te dar... É mais seguro, vamos dizer assim. Então por isso que a gente sempre usa nitrogênio. Mas aí quando a gente tem um cilindro desse daqui, um cilindro de 1,5 m cúbico, esse daqui é um cilindro de 3 metros cúbicos. Você tem ideia de qual que é a pressão de nitrogênio que tem com ele aqui carregado? Qual que é a pressão que tem quando ele está carregado, André? Aqui 2.500 a 3.000 PSI mais ou menos. 150 bar. Aí 150. Pode ser que venha mais, tá? Mas normalmente a carga é 150 bar. 150 bar dá 2.200 PSI. 2.200 PSI. É uma pressão muito alta. Mas se eu pegar aquele cilindro de 7 metros cúbicos, a pressão é a mesma. É a mesma. Na verdade, o que muda é a quantidade de fluido, o volume. Boa. O volume que vem aqui dentro. E aí, eu tenho mesmo jeito, se eu pegasse um cilindrinho de meio metro cúbico, pequenininho assim, que eu já vi lá fora, acho que aqui no Brasil tem também. Descartável, algumas gramas é a mesma pressão. A mesma pressão, exatamente, 150 bar com ele carregado. Então, a gente precisa usar isso daqui com segurança. Amaral Gurgel, quem não conhece, é o nosso dinossauro da refrigeração, dá aula na Danfoss de refrigeração comercial e também fala sobre fluido refrigerante pela Chemours, ele é um representante. Ele fala que a gente sai de casa como um técnico e volta como um sobrevivente. Por quê? Por quê, André? Você lembra como que ele fala? Eu lembro bastante. Uma parte, Porque nós vamos mexer com pressão. Alta pressão. Pressão alta, pressão é sempre o risco. Mexe com elemento químico, que é os óleos, é o fluido refrigerante. Exato. Você mexe com energia elétrica. Exato. Alta tensão, média tensão. Você mexe com altura, que normalmente a instalação assim não é sentada. Na escadinha. No ar-condicionado. Então só aí eu já lembrei 3 que ele fala. E ainda tem mais o carro, né? Que a gente pega trânsito e tal. Você tá na rua exposto. Exato. A gente está exposto a várias coisas que podem acontecer no nosso dia a dia. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar o máximo possível com segurança. Nesse caso de pressurização, qual que é a segurança? Regulador de nitrogênio. Por quê? Novamente, vamos lembrar qual que é a pressão que tem aqui carregado? 150 bar. 150 bar em PSI, 2.200 PSI. Na hora muita pressão. que eu abro esse registro, está saindo quanto de pressão aqui?
2.200 PSI quando eu não tenho um regulador de nitrogênio. Nesse caso aqui... Quanto que a máquina trabalha? Quanto Já que que a o pessoal está Boa. acostumado... Ah, quanto que está lá no manifold? Quanto que é? Vamos lá, um equipamento R32 trabalha com 120 PSI. Então, você está falando em 20 vezes mais aqui dentro. 20 vezes a pressão Só para a gente ter uma ideia de grandeza, né? Um pneu de caminhão trabalha com qual pressão? Você tem ideia? 60, 80... E um pneu de caminhão explodindo, já viu? Você tem vários vídeos legais pra caramba. O cara voa da altura dessa escola aqui. O negócio é feio demais. Então, a pressão que tem aqui, novamente, 40 vezes a pressão de um pneu de caminhão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se eu uso a famosa diretinha, né? Sem o regulador de nitrogênio, só a entradinha de 1/4 direto aqui, eu não sei o quanto que está saindo de pressão. E aí eu tenho uma mangueira que às vezes não tem uma qualidade muito boa, ou senão a clipagem dela já está meio zoada. Você vai passar do limite dela. Exato. Por melhor que seja a qualidade da mangueira, você vai passar do limite. Lembra aquele burst pressure que a gente falou? Sim, de 2.500. Você vai passar daquele limite. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Essa mangueira que já não tem uma qualidade muito boa, na hora que a gente abriu aqui, ela sai rebatendo para tudo. Não queira ver uma mangueira dessa rebatendo, ou se não um cilindro desse daqui estourando essa válvula, porque é muito perigoso. Isso aqui sai quebrando parede, é muito perigoso. Vocês podem reparar que ele vazio, ele é muito pesado e o volume aqui dentro é pequeno. Não tem solda, não tem costura, não tem nada. Todo esse corpo é só para um cilindrinho assim, bem pequenininho aqui dentro. Tão alta que a pressão que está aqui dentro. Então, sempre usem regulador de nitrogênio. Uma coisa que acontece, a sensibilidade na mão. Por mais que você tenha experiência, a sensibilidade aqui é muito difícil de você acertar. Então, no mínimo, estoura manômetro de baixo, tá? Porque você está vendo lá, eu estou vendo. Quem usa digital, por exemplo, todo manifold digital, não importa a marca, ela tem um delay de leitura. Então, quando você está fazendo uma diretinha, quando ele mostrar 1000, já está 1500. Quando você fechou, porque ele não mostra como analógico imediatamente. Então, você estoura o manômetro digital seguramente. Você, como fabricante de ferramenta, o que deve vir de manômetro de baixa... O lado de baixo é o que... Todo fabricante sabe fazer o de alto, mas não sabe fazer o de baixo, porque sempre de baixo está. Não, já veio assim, veio zoado, então normalmente é porque o pessoal não usa o regulador. Não, ele roda. Na hora que o ponteiro fez assim, você já perdeu. E aí, com assistência técnica, você consegue saber se foi uma alta pressão ou não. Quando a gente abre o manômetro, você vê o cobre, depois você pode fazer uma aula, mostrar um aberto, o bourbon, né? O tubo de bourbon que tem atrás, você vê aquele C de cobre danificado, inchado, dobrado. Mais uma dica, sempre quando for fazer a pressurização, faça pelo lado de alta do manifold, não pelo lado de baixa do manifold, porque é o lado de alta... Mesmo com o regulador. Mesmo com o regulador, porque como já diz, é alta pressão, aqui baixa pressão. Da mesma forma, aqui é um pouco ao contrário, né? Aqui é alta pressão e aqui é baixa pressão. Exato. Como que o regulador de nitrogênio funciona? Aqui na hora que eu abro o cilindro, o manômetro da esquerda, ele está medindo o quanto que tem de pressão dentro do cilindro. E o manômetro da direita está medindo o quanto que eu estou regulando aqui embaixo, ó. Vamos, está um pouco vazio esse cilindro, ó. Conforme eu vou apertando o parafuso, vai aumentando a pressão aqui, ó. 200, 300 PSI. Se eu abrir aqui... Tá mandando os 300 PSI. Não vai ultrapassar 300 PSI, por isso que é muito importante. Quando você abre, ele cai, é lógico, porque está enchendo o sistema. Sim. Quando o sistema terminar de encher, ele vai parar no 300. Ok, pessoal? Existe alguma manutenção que tem que ser feita? Não aqui tem. Não se mexe. Aqui não tem manutenção. É realmente se estragar por queda ou por alguma coisa, troca. O que faz prolongar a vida dele? Por exemplo, ó, eu terminei de usar, imagina que eu tiro aqui, ó. Aí, ok, eu posso até fechar aqui, mas vamos imaginar que aqui tivesse 2.500, aqui 300. Eu tenho uma válvula aqui segurando uma diferença de quase 2.000 PSI. Essa válvula está submetida à pressão. Então, se eu deixar aqui de um dia para o outro, provavelmente passa alguma coisa, vai equalizar a pressão e você está forçando o equipamento, né? Então o que é o ideal? É uma borrachinha segurando 2.000 PSI de um lado e 300 do outro. Então, ela vai tentar equalizar. Ela vai equalizando, uma hora ela vai cedendo. Então eu fechei, eu esgoto o fluido, o restinho que eu tenho aqui dentro do manômetro. Despressuriza o regulador. A
Ó, às vezes o pessoal tá acostumado, tá no fim já tá acostumado com a regulagem. Aí troca o cilindro, põe aqui, tava 1.500, aqui 300. Então já deixa a borboleta aqui. É um erro. Se eu vim aqui botar 1.000, eu vou multiplicar por 300 por 3, já vai para 900. Então é onde às vezes o pessoal estraga. Então o ideal é a gente sempre soltar. Desregular o regulador aqui também. Desregular, não deixa ele parado, porque aqui eu tô no cilindro vazio, mas eu já tô acostumado aqui. De repente eu tiro e põe no outro e abro. Entendi. Ele já vai com a pressão total aqui. Então, cilindro. Qual que é a situação? Usou, quem está usando isso daqui na rua, não tanto na oficina, mas está usando na rua, usou, não deixa o regulador no cilindro e pressurizado. Você vai tirar daqui. Exato. É que você poderia ter queda, mas você deixa ele sempre no zero de pressão, que ele está aliviado. Fechou o registro, despressuriza o regulador e também tira a pressão da regulagem aqui. É assim, ele não está trabalhando carregado, não está nada forçado aí. Essa é a manutenção que a gente tem que manter, vamos dizer assim. Isso, que você vai prolongar a vida dos componentes. Legal. E sempre usar mangueiras também de melhor qualidade, certo? Com pressão não pode vacilar, né? Porque a pressão... E uma sugestão, quando a gente faz o procedimento de pressurização, é 550 PSI que eu vou colocar no sistema. Não começa em 550 PSI de uma vez. Regula 550 e chablau. Vai aos poucos, coloca 150, sobe para 300 e de 300 você regula em 550. Porque se tiver uma flange mal feita ou talvez que você não apertou, você vai colocar 500 de uma vez, pode ser que aconteça um acidente ou senão você vai gastar material à toa. Você vai encher sem necessidade, às vezes com 150 já acha um vazamento. Já ouviu barulho, você já escuta, você gastou pouquinho, né? Exatamente, então sempre faça aos poucos, tá? Não tudo de uma vez. E agora a gente vai falar sobre vácuo. Vácuo é uma essência, é uma coisa vácuo é o friozinho na barriga que vocês falam, né? É difícil estabilizar, mas hoje tá mais fácil a gente conseguir isso. Hoje tá um pouco mais... Tem muito conteúdo na internet para você ver. Mas o vácuo é onde quebra qualquer um, às vezes fazendo ao vivo, né? Exato. E é o que diferencia os meninos dos homens também. A hora que aquele friozinho... Exatamente. Tem a plateia lá de quantas pessoas e... O vacômetro não marca nada. A gente está fazendo. Desespero. Ele está comentando isso porque a gente está fazendo o Samsung Climatiza. É uma máquina de 60.000 BTUs com 50 metros de tubulação e a gente faz procedimento de pressurização e vácuo ao vivo. A gente tem 2 horas para fazer toda essa instalação. Não são 2 horas porque primeiro a gente começa a comentar sobre o trabalho e depois, mas dá para fazer. Dá para fazer e a gente faz isso ao vivo. Sem dizer que essa tubulação já abriu umas 10 vezes e vai abrir cada vez. Exatamente. Mas vamos falar sobre bomba de vácuo. Aqui na nossa frente tem 2 bombas de vácuo da Mastercool. A gente tem aquela bomba de vácuo que é mais comum da gente ver. O maior padrão, né? O mais padrão. Exato. E tem a Elite. Essa daqui, as pessoas normalmente olham para ela e falam, essa bomba de vácuo aqui tem 12 CFM. E aí a gente fala, não, essa daqui ela tem 7,5 CFM. Primeiro, o que significa CFM, André? CFM, assim, é uma medida inglesa, Cubic Feet Meters, pés cúbicos por minuto. O que é isso? É uma medida de vazão, poderia ser litros por minuto. 7,5 vai dar 200 litros por minuto. Imagina um tanque, um cano que está passando 200 litros por minuto. Essa é a vazão da bomba. Tanto 7,5. Tanto é que aqui ela já tem em minuto, 200 né? e pouco, 217, né? 213 litros por minuto. Litros por minuto. 213 então isso é mais fácil para a gente visualizar. Que ele está passando por minuto. E aqui ela está falando que é 2 stage, 2 estágios. O que é um estágio e 2 estágios, André? 2 estágios são, na realidade, 2 bombas aqui dentro, né? Você tem 2 bombas aqui dentro. A bomba é um elemento que faz sucção, só que elas trabalham de forma deslocada em 90 graus. Então, quando uma está succionando, a outra está fechada. Para quê? Para que não volte a atmosfera. Lembra que a gente falou na época, quando estava das mangueiras? A atmosfera quer voltar aqui para dentro, quer voltar para o sistema. Sim. Então, vamos supor, a bomba succiona, fecha, o outro estágio puxa. Aí, quando aquele estágio está fechado porque ele rodou 90 graus, o primeiro estágio volta. O que faz isso? Isso é que faz chegar no vácuo final abaixo dos 500 microns ali. Não é o CFM.
Ah, você já fez teste com várias bombas de várias Sim. marcas aí de 1,5 CFM, você chegou em 20 micros. Exato. Você faz com 5 CFM, você chega em 20 micros. Você pode fazer com uns 50 CFM e não chega em 50 micros. Tá? O CFM ele é mais o tempo... A velocidade. A velocidade que velocidade. desloca o ar de dentro da tubulação, certo? Isso. Agora, o duplo estágio é o que consegue fazer aquele vácuo mais profundo. Exato. É o Quanto que mais consegue estágios, baixar. melhor. Quanto mais estágio, melhor. Sim. Mas no mercado, um O estágio, padrão dois para estágios. refrigeração é 2 estágios. Eu já vi em literatura 6, 7, 5, bombas um pouco de conformação diferente com mais estágio. Mas é um totalmente estágio dentro do desnecessário. outro. Não, não é para refrigeração. Totalmente desnecessária para Bombas uma pra outra altíssimo aplicação. vácuo, isso. E para refrigeração, a sugestão é que não use bombas de um estágio também, Não, porque simples dificilmente estágio a gente pra vai se- conseguir baixar esse vácuo. Não, simples estágio para nenhuma dessas máquinas aqui, você vai conseguir estabilizar em 500 micros. Você não vai chegar. Pode ser uma bomba de 18 CFM simples estágio. Não vai chegar. O cara com uma de 5 duplo estágio vai chegar, ele só vai demorar mais. Entendi. Porque ele vai ficar mais tempo puxando aquela vazão de ar. Perfeito. E aqui, novamente, no corpinho, a gente tem essa bomba aqui e tem essa daqui. Aqui a gente tem uma bomba de 6 CFM e aqui uma de 7,5. Mas essa bomba é bem maior do que essa daqui. É bem maior. Qual que é a diferença da construção dessas Porque bombas? assim, aqui assim, a construção aqui com esse alumínio, ele tem uma dissipação melhor de calor. E aí a maioria dos técnicos já sabe que, e já viu esse efeito acontecer, que quando a bomba esquenta muito, perde o vácuo, né? Acho que você deve ter passado por Sim, isso. sim. Esquenta bom, piora o vácuo. Então qual a ideia? Quanto mais fria a bomba trabalhar e por consequência o óleo trabalhar mais frio, o óleo que faz a vedação nas palhetas é que ele chega num vácuo melhor. Então você, além da dissipação, você tem um distanciador do motor que é o que gera calor. Então vamos virar aqui, chega mais Olha a próximo distância aqui, que ó. tem. Então a bomba de vácuo aqui tem a câmara de vácuo e aí tem o acoplamento. Esse acoplamento e o motor. Exato. Esse acoplamento, assim, você tem uma distância maior, então ela trabalha mais fria. E esse acoplamento tem uma função, pessoal. O acoplamento é igual um fusível. É para quebrar. Aham. Tá? Onde ele pode quebrar? Bomba nenhuma pode receber pressão. Então, se porventura você receber um golpe de nitrogênio que não foi esgotado, a bomba esteja alguma pressão positiva. Quando eu dou uma pressão positiva, ela tenta rodar enquanto uma parede. Não sei se já quebrou paleta de bomba. Já Não, por enquanto ainda não. Às vezes o tranco é tão grande que você quebra a paleta da bomba. E aí perde a bomba. Perde a bomba. Aham. Aí o que vai acontecer? Vai quebrar o acoplamento. Vamos supor, ela receber aqui, fez uma limpeza com SF80, encheu de líquido e succionou, esqueceu de esgotar. Se por acaso vir na bomba, ela vai dar o tranco, o calço hidráulico vai quebrar o acoplamento. Então quem tem esse tipo de bomba, isso aqui faz como o Gaivota fez aqui. Levanta a bomba nessa posição, que aí o óleo fica aqui e não sai, e não vaza e mela tudo, e faz uma inspeção do acoplamento, que às vezes ele pode estar soltando, ele pode estar danificado. Então esse é um ponto de conferência visual, se você está tendo algum problema. E o legal dessa bomba, como o motor ele está longe da câmara de vácuo, aquece menos a câmara de vácuo. Menos. Então você vai conseguir chegar num vácuo profundo muito mais rápido. mais rápido, certo? exatamente. Do que essa bomba. Por quê? Aqui tá tudo junto, tá tudo grudado. Motor elétrico junto com a câmara de vácuo. A dissipação de calor não É é menor. tão favorável quanto essa. Aqui a gente tem uma bomba de 6, essa bomba de 6, 170 litros por minuto, duplo estágio. Aqui uma bomba de 7,5 CFM, 213 litros, duplo estágio. Então, quando vocês comprarem bomba, pessoal, independente da marca, vê o CFM e vê qual é o vácuo final. Ou vai estar vácuo final, ou vai estar end vácuo, ultimate vacuum, quanto o máximo que consegue fazer de vácuo. Se vocês compararem simples estágio com duplo estágio, vocês vão ver que a de simples estágio é um vácuo final muito superior à de um estágio. Dá uma olhada aqui, ó, bombinha de 6 CFM Ultimate Vacuum, 15 microns. Como é que a gente vai testar essa bomba de vácuo para saber se ela está funcionando bem? A gente pega o vacuômetro e coloca direto aqui na bomba de vácuo,
deixa trabalhar ali os seus 2 minutinhos. 2 minutinhos para chegar no... Bateu nos 15 ali, próximo disso, já tá ótimo. Na verdade, abaixo de 50, você falou que tá bom, porque às vezes o óleo, a bomba tá usada. Então, mas André, existe uma dúvida do pessoal que normalmente vai fazer esse teste, coloca o vacuômetro aqui, liga a bomba de vácuo, chega nos 500 microns, aí depois quando desliga a bomba de vácuo, esse vácuo começa a subir. Por quê? Porque você não consegue estabilizar vácuo num volume pequeno aqui. Essa ligação é simplesmente para você testar a bomba, se ela está fazendo vácuo, tá, pessoal? Quando você fecha, aqui você tem um volume pequeno e a ponta do vacuômetro você tem uma vedação, tá? Não existe vedação 100% perfeita, pode ser novo. Ele vai entrar uma gotinha de ar, um pequeno volume de ar. Só que quando você entra um pequeno volume de ar numa área muito pequena, em percentual, é muito. É como se eu pegasse aqui um copinho de café com leite e um balde aqui de 10 litros de café. E vou pegar uma conta-gota e botar uma gota de tinta preta em cada. Aqui já vai... espalhar um montão. Ali não vai fazer nem diferença. Ali não vai fazer diferença. É o que acontece aqui. Então entra um pouquinho, o vacômetro já... Como o micro é muito pequeno, ele já sobe um monte, porque ele aumentou a pressão. Perfeito. Então é por isso que não vai estabilizar, isso não vai acontecer. Em qualquer um. E aí o fabricante pede no mínimo 500 microns lá, quando a gente coloca o nosso vacômetro digital. E vacômetro tem que ser digital, né? Pra gente ter essa precisão. O vacômetro tem que ser digital. O vacômetro analógico, um dia a gente grava um vídeo aqui para mostrar que o pessoal tem muita dúvida. Não é para medir 500 microns, é para você ter uma referência. Mas você pré-calibra ele aqui na bomba e marca para depois ir para o sistema. É para te dar uma dica. Entendi. Para te dar uma orientação. Para te dar uma orientação. Isso aqui cabe um vídeo à parte aí depois. Para a gente finalizar esse vídeo falando sobre bomba de vácuo, hoje as bombas premium, né, produtos de qualidade, tem essa válvula aqui que se chama válvula balastro, certo? Válvula balastro. Para que serve essa válvula balastro, André? Essa válvula balastro é para que você, na realidade, abra um vazamento na bomba. Como você perde eficiência na bomba. Você perde eficiência na bomba. Por quê? Se eu ligar essa bomba aqui no sistema, quando eu ligo o vacômetro, ela cai de uma vez para 20, por exemplo. Só que isso no sistema pode ser um problema, tá? Ou o sistema é muito pequeno, então quando ele cai de uma vez ele congela, tem a sublimação da umidade, ou você traz muita umidade. É um sistema grande, mas eu sei que aqui está muito úmido, aí eu também abro isso aqui para ele descer aos poucos, até aquela fumaceira que a gente está acostumado sair da bomba. Tá? Aí é como se eu tivesse um desvio para ele sair sem contaminar tanto óleo. Então normalmente deixa 2 minutinhos, vai começar o procedimento de vácuo, 2 minutos com a válvula aberta, duas voltinhas aqui. Não tira, tá, pessoal? Não tira. 2 voltinhas, só dá uma abridinha. Uma abridinha de nada aqui. Para perder vácuo. Se tirar, você pode perder a borracha. E aí você tem que tampar aqui, porque não vai fazer vácuo. Então, a válvula balastro, 2 minutinhos, depois fecha. Isso, depois fecha. O que acontece? A válvula balastro, aqui, quando a gente está fazendo o procedimento de vácuo no começo, a bomba ela não pode ser muito forte. Vamos imaginar que você está fazendo vácuo num sistema 3 metros de tubulação com uma bomba de 30 CFM. O que vai acontecer? Ela vai puxar o ar tão rápido que essa temperatura dentro da tubulação vai ficar muito baixa rapidamente. Vamos imaginar ali menos 40 graus, vamos dizer assim. Vai baixar essa temperatura, ao invés dessa umidade que tem dentro da tubulação, ela sair em forma de vapor, ela vai impregnar na tubulação e congelar. Menos 30 ela vira gelo. Exatamente. Aí a bomba não arrasta gelo, não arrasta parte. Ela não faz arraste, ela puxa ar, certo? Exato. E aí, ao invés de você tirar a umidade, você congelou essa umidade dentro da tubulação. Então, quando a gente abre essa válvula, a gente diminui a potência da bomba de vácuo para ela puxar essa umidade, esse ar mais devagar, mais lento. Ele baixa a pressão mais lentamente. Não diminuir tanto a temperatura dentro dessa tubulação e congelar. Exatamente. Exato. E aí você tira essa umidade mais grossa e depois você fecha aqui. Para chegar no vácuo profundo mesmo. E aí, exatamente. Então é dessa forma que trabalha a válvula balastro. 2 minutinhos com a válvula aberta, depois você fecha ela e faz o procedimento de vácuo. Vida que segue. Exato. A gente vai usar essas bombas de vácuo aqui na prática
vai mostrar essa daqui, vai mostrar essa daqui. Quem faz procedimento por muito mais tempo, sugiro que use essa bomba aqui. Sistema VRF, sistema multi-split, que você leva muito mais tempo para 50, 70 metros de tubulação, porque ela dissipa mais calor, gera menos calor na câmara de vácuo, então você vai ter um vácuo muito mais rápido. Essa daqui vai te atender, mas só que ela vai aquecer mais. Vai ter uma vida útil na bomba de vácuo e talvez vai demorar um pouco menos também, um pouco mais. Às vezes aqui o sistema é muito grande, você tem que deixar 1 dia, 2 dias. Sim. Como ela tem uma construção diferente, é tudo por rolamento, então ela consegue manter aquela temperatura por muito mais horas, até dias, né? Exatamente. Então a gente vai fazer isso na prática agora. Primeiro a gente vai testar a bomba de vácuo para ver se ela está apta ao trabalho. Eu tenho uma bomba de vácuo aqui, essa de 6 CFM que nós mostramos aí no vídeo. Eu vou pegar o vacuômetro e vou ligar direto na bomba de vácuo. Vou ligar a bomba, abrir o registro. E aí tem que baixar lá para baixo de 50 microns. Mas o ideal é que fique próximo dos 20, 25 microns. E olha como desce rápido. 30, 28... Então já sabemos que essa bomba está apta ao trabalho, 25 microns, se ficar aqui mais 2 minutinhos vai chegar próximo dos 15 microns facilmente. Então eu vou fechar o registro da bomba de vácuo, vou desligar a bomba, vou tirar o vacuômetro daqui, tente sim fechar bem aqui, e aqui a gente vai fazer o vácuo com 5 peças, 5 ferramentas. Bomba de vácuo, válvula ZL, essa válvula ZL 516, entrada de 1/4 para o vacuômetro, entrada de 3/8 para a mangueira de vácuo. Lembrando, esse sistema aqui, ele está aberto, as válvulas de serviço e também a tubulação frigorígena. Então a gente vai fazer vácuo na unidade externa e nessa tubulação aqui. Esse equipamento ele está com um defeito eletrônico, nós recolhemos o fluido refrigerante com uma recolhedora. Logo, logo esse vídeo vai estar disponível para vocês assistirem. E agora a gente vai fazer o vácuo nesse sistema. Então, ó, válvula ZL conectada no equipamento. O aperto é com a mão, tá? Toda ferramenta que tem recartilhado, que é isso daqui, a gente não usa ferramentas, tá? A gente usa só a mão. Mangueira de 3/8, essa daqui é uma mangueira de 3/8 para vácuo da Mastercool. Essa daqui é uma mangueira de 1,5 m e ela entra direto na bomba de vácuo. Então, ó, registro da válvula ZL estão fechados. Essa daqui é a válvula ZL 3.0X. Qual que é a diferença da 6.0? É só a abertura, que é essa daqui é 1/4 de volta e a outra é uma bolinha que a gente vai apertando. Então, ó, liguei a bomba de vácuo, os registros estão fechados, tá? Primeiro, abro o registro da bomba de vácuo, foi feito vácuo só na mangueira preta. E agora eu vou abrir o registro da válvula ZL. Escuta o barulho da bomba que muda um pouquinho. E agora a gente está fazendo vácuo em todo o sistema. E quando que eu interligo o vacuômetro? Porque, ó, até agora o vacuômetro está aqui na bancada. Eu não preciso fazer a leitura do começo do vácuo. Então o vacuômetro entra só mais para o final, beleza? Vamos deixar fazendo aqui por enquanto. E qual que é o momento certo de entrar com o vacuômetro? É depois que para de sair a fumaça da bomba de vácuo, como já aconteceu aqui. Então, vou colocar o vacuômetro aqui na válvula ZL e vou abrir o registro. Vamos ver como é que está lá. Ainda não entrou em vácuo no sistema. Então é só esperar. Olha lá, 18, 15, 12, cai bem rápido. Após 20 minutinhos, 410, 420 microns, o que eu vou fazer? Vou fechar a válvula ZL, 420, e vou desligar a bomba de vácuo. Fechar aqui. Vou tirar a mangueira aqui, ó. E é isso, ó. O sistema tá em vácuo,
410, 420 microns. Lembrando que aqui a gente está fazendo vácuo na tubulação, em toda a unidade externa e também na evaporadora. Então a gente está fazendo vácuo no sistema completo. 410, 420 microns, tá ótimo. Se a gente estivesse fazendo vácuo aqui só nas duas linhas, né, na tubulação e no evaporador, já estaria aí em 200 microns sem problema algum. Abaixo de 500, agora a gente espera os 20 minutos de estabilização e poderia liberar o fluido, mas nesse caso o equipamento está sem fluido, então agora nós adicionaríamos fluido, né? Tiraria aqui o vacuômetro e ligava a mangueira de fluido refrigerante. Então a gente fez vácuo aqui com válvula ZL, o vacuômetro para fazer a leitura do vácuo, mangueira, bomba de vácuo e o quinto item, que é muito importante, é o óleo da bomba de vácuo. Então a gente tem que trocar, eu digo, de pelo menos 10 horas de trabalho. Agora, esse sistema, como a gente fez vácuo na unidade externa, tem mais óleo, mais umidade, então tudo bem que aqui é um sistema novo, mas isso não é uma regra de 10 horas de trabalho. Quando você trabalha com equipamentos novos, você pode usar essa regra. Agora, quando você trabalha com equipamentos mais antigos, tubulação que ficou aberta, tomando umidade, então você tem que trocar o óleo com mais regularidade. Alguns vídeos na gringa, o pessoal já está fazendo vácuo em um sistema e trocando o óleo da bomba de vácuo. Mas aí eu acho que já fica caro, né? Então aqui pelo menos 10 horas está trabalhando bem, beleza? Se ficou alguma dúvida, tem o contato da FGTech para você fazer aula aqui em São Paulo, aula presencial. Nós estamos em Pirituba e tem turmas pelo menos 2 vezes por mês, beleza? Valeu!